Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Bruna, sua anfitriã, e ao meu lado está a Verônica. E aí? Pois é, temos companhia. Exatamente. Companhia feminina. Meu Agora Deus. você vai ter que fazer o meu. Não. Faz sim, Não, faz. não. Ah, faz o meu. Quando vocês chamarem pro podcast de vocês, a gente faz. Ah, tá bom. Aqui- Porque vai ter que ter o collab. O O collab tá pod- ligado, Ah, né? entendi. verdade. Exato. Então, Tá, tá bom. então, saudações, caríssimos amigos e ouvintes do Convergere. Sejam bem-vindos. Então, depois dessa acolhida calorosa da Bruna, só apresentar aqui a todos que estão nessa mesa. Aqui, nessa mesa de Não bar. nessa mesa redonda, mas nessa mesa retangular. É, mas nós tá tomando uns goró aqui pra sobreviver, né? Eu, pelo menos. Só nós. Bom, então, junto comigo aqui estão Rodrigo, Verônica e Bruna. Por favor, apresentem-se aí. Eu sou a Bruna. Eu sou a Verônica. Vocês me conhecem, bando. E já aproveitando para fazer jabá no canal dos outros, né? Eu e a Verônica, a gente tem um podcast chamado TPM, que é Tudo por Maria. Isso. Nós postamos todas as sextas-feiras. E nosso... Qual que é o nosso arroba? TPM.tudo por Maria. Isso. Não, tá errado. É tpm.tudo por Foi Maria. que Eu ele falei falou. o ponto. Ah, falou? É que ela eu tô aprende- precisando de um chocolate. Os hormônios tá subindo Tá de aqui. TPM. Eu não posso fazer piada, né, Não, miserável? tem um local de falar. Eu tô precisando de Rivotril já. Fica calma, a gente nem começou Tô dando ainda. risada. Ou de Deus Eu que não tá sei o que ali, você tá né? reclamando, é você que edita nossos podcasts, você Hoje- escuta tudo sem filtro, inclusive. Pois é. Ao vivo, Ele tem local de fala. ao vivo é outro nível. E como eu queria ter uma câmera agora? Pra Aparecer a gente, uai. aparecer a veia aqui. A veia é bom pra fazer mingau. Nossa. Bom, apenas lembrando, esse podcast está disponível pelo YouTube, então no nosso canal, @Convergere ali. Se inscreva, favorite, curta, deixe seu comentário. Também no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Breaker, todas essas plataformas de streaming de áudio vão estar disponível também. Temos nossas páginas no Instagram, @Convergere, tem os nossos perfis pessoais ali também. Nos siga, a gente está sempre ali postando alguma coisa. Toda quinta também tem um conto no meu perfil. E quando atingirmos 100 seguidores, Rodrigos. 100 seguidores, Rodrigos. Meu Deus, ninguém merece sem eus. Quando atingirmos as 100 seguidores, Rodrigo, o que um dos nossos ouvintes ganhará? Então vai ganhar uma edição de luxo do Hobbit, com direito à capa dura e o mapa do Thorin, Oakenshield. Oh, aí sim. Então, Mas é, os nos nerd ajudem pira. a alcançar as 100 seguidores ali no Instagram, que a gente já entrega. Dependendo de onde você for, a gente entrega até pessoalmente. Tá? Aí você retira o seu abraço do Rodrigo do outro podcast. Não, pega a corona. Ok. Eu descobri com essa pandemia que o meu estilo de vida chama distanciamento social. Você sabe que velho sempre se repete. É o terceiro podcast que fala isso. Velho, se vou pegar tudo que eu já me repito aqui... Nem fala. Dá pra fazer um compilado só das. É um sem pilado também. Ai, meu Deus. pai do Não, céu. o compilado do Rodrigo são dele fazendo os momentos fofos. O da Bruna são os dela fazendo ruídos estranhos. O da Verônica é a Verônica perdendo foco. E no E o próximo... seu posando de bom moço. O meu é dos panos quentes. Os panos quentes. Panos quentes, sempre. Tá, então, Rodrigo, sem mais delongas, do que a gente vai falar hoje com essa abertura de 15 minutos já? Pois é, a gente começa bem, né? Nós vamos falar sobre a feminilidade na formação do homem. Tanto que é por isso que nós temos essas convidadas aqui, que a especialidade delas é feminilidade. Pois Assim, é. o meu nível de açúcar tá subindo. Eu acho que minha testosterona tá lá no pé já. Tá, então, viemos falar sobre feminilidade. E por que raios que a gente vai falar de feminilidade, né? Se a gente tá falando de sair do cachorrinho, sair do Do canil. canil. Pois é que tem aquela máxima, né? Que a mulher é quem civiliza o homem, né? Porque uma das coisas que ajuda o homem a deixar de ser menino e ser cachorrinho é ter uma mulher, a ter uma esposa.
Porque essa dinâmica de matrimônio, ela existe mesmo de forma alegórica na vida religiosa. Uhum. O monge, ele casa com sua própria alma. E a freira e a monja casa com o próprio Cristo. Sim. Ó. Eu vi essa figura falando mais não só com a própria alma, mas em questão de casando com a igreja. Se Também for um tem padre, essa, um bispo, beleza, mas quando falando de monge, o monge sim. ele tá casando com a sua alma, né? Porque ele vai ficar mais em contato com ela. Exato. Entendi. Realmente. Legal. Faz muito mais sentido. Então, falando sobre feminilidade, trouxemos duas Pois é. especialistas com local de fala no assunto, né? Pois Com é, desde local quando e eu nasci. direito de fala, porque só local não é o suficiente. Ai, meu Deus, tem esse. Então, Nível né? de chatice, filho. Eu sou servidor público. Você não sabe o que eu aguento. Caraca, um servidor público e um advogado. Meu Deus. Por isso que Ok. tem sempre café. Cadê café? Mas enfim, meninas, o que é a feminilidade e por que ela está em falta nos dias de hoje? Nossa, a feminilidade, ela é aquilo que faz com que a mulher seja mulher. Porque, veja bem, ao meu ver, não basta você somente nascer mulher e ser criada como um homem, né? Que é o que a gente está vendo agora. E assim, a feminilidade, ela é algo assim que vai fazer com que a gente se torne aquilo que Deus sonhou que nós sejamos. Então, assim, ao meu ver, tem várias coisas, né, que compõem. Tipo, não é uma sementinha. Então, tipo assim, você vai ter feminilidade, então toma uma sementinha. Tanto até que eu falo por mim mesma e eu tenho um advogado para me defender. Homem, quando quer ser travesti, ele nunca vai conseguir ser aquilo que ele quer, que é ser uma mulher, porque ele não tem feminilidade. Ele não tem a essência do ser mulher. E isso compõe não somente todo o biológico, mas também o psíquico. E também a alma. Né? Não que a alma tenha gênero, mas nós somos mulheres e nós temos a alma que Deus escolheu para nós. Enfim, é isso. Bom, Já entrei no negócio, já cheguei. Mas eu coloco, tipo, dessa forma. Não é muito aprofundado, mas eu acho que é a visão que tem que se ter agora, né? Porque senão a gente vai acabar ficando perdido do que é o feminino, por exemplo. É feminino você usar saia. Não é só isso. É feminino você ser delicada. Também não é só isso. Mas o feminino é um conjunto de todas essas coisas. e respondendo a segunda pergunta, porque ela está em falta nos dias de hoje, muito se deve ao feminismo, né? Porque o feminismo, ele fala da feminilidade tóxica. Que eles dizem que a feminilidade se resume ao quê? Que as mulheres, elas foram pelo patriarcado, por anos de opressão, para elas, né, foi imposto que elas devessem se arrumar, andar sempre belas, sempre oprimidas e com um sorriso no rosto, como se elas não tivessem opinião de nada. Mas não é bem por aí, né? Isso é uma coisa que o feminismo fala para justamente destruir a natureza da mulher, né? A natureza criada por Deus. A mulher, né? Se a gente for fazer uma trilhagem, assim, vamos nos guiando pelo tempo, né? Pelos anos de Cristo e tudo mais. Antes de Cristo, realmente, a mulher, ela sofreu muito, né? Ela sempre foi deixada um pouco de escanteio. E aí veio Cristo, que lembrou sobre o valor da mulher, né? Ele sempre colocou a mulher como o centro, né? Ele lembrou do valor sublime que a mulher tem. E aí, por longos anos, a mulher foi sempre muito, muito privilegiada, né? Colocaram a natureza da mulher em alta, né? A igreja sempre dando ênfase à mulher. E aí começou a vir, né? Com a Revolução, com o Renascimento, começou a ser falado que tudo aquilo que era forte, tudo aquilo que simbolizava poder, era o homem, né? As ações do homem. E aí a mulher de novo ficou em escanteio, né? Porque nessa distância, no momento que a gente se distancia da natureza que Deus nos deu, a gente vai ficando presa a tudo que é mundano, né? E aí eles ficaram presos de que o símbolo do poder, o símbolo da ação, que é o homem, foi valorizado. E a mulher, ela era um ser fraco, frágil, segundo sexo, né? E aí isso faz com que a mulher fique em escanteio. E aí começa um grande movimento de outras mulheres que vê aí uma oportunidade política e etc.
E aí começam a falar que uma mulher era oprimida e tudo por culpa da igreja. Então é sempre uma falácia, né? Tudo isso é uma falácia. Ele quer destruir a natureza feminina. E essa natureza é o quê? É justamente essa delicadeza, é um poder de transformação, um poder moral, né? Um poder de transformação. E aí por que poder de transformação? Uma mulher, ela pega uma casa com paredes vazias e brancas e ela transforma num lar, né? Ela traz beleza e aconchego para aquele lar. Uma mulher, ela pega a semente do homem e transforma em vida, em um ser humano. Então ela tem esse poder de transformação, né? E aí essa feminilidade, esse poder de transformação, a gente também percebe não só nessas coisas grandiosas, mas nos detalhes. Por exemplo, um dia que um esposo chega cansado em casa e a mulher senta, ouve ele, ela pega todas aquelas angústias dele e transforma em aconchego, em amor, em calor, né? E aí esses pequenos detalhes é um dos tantos detalhes da feminilidade, né? Como a gente está nessa pauta da feminilidade na formação do homem, então a gente vai se concentrar justamente nisso, nessa transformação do cotidiano, né, do parceiro do homem ou do filho do homem, ou filho homem, e pegando isso e transformando, né, transformando naquilo que a mulher é melhor. A mulher é o canal da graça de Deus, né, ela é essa ligação vertical. Deixa eu aproveitar e já vou começar as controvérsias logo cedo. Sabe o que eu perdi? Porque eu pensei que aí eu já tô entrando em assuntos muito elaborados. Como... Tinha mais uma que eu queria falar da Bruna só. Um ponto que a Bruna tinha mencionado, que você falou da questão da mulher, ela vai se formando, então, quer dizer que então não se nasce uma mulher, se torna-se uma mulher? Não. É esse o ponto? Simone de Beauvoir não, vá Beauvoir pra lá. Não. Mas enfim. Ai, eu gosto Não, de falar é que ela dela. falou, ela deu uma pisada ali e voltou. Não, porque realmente eu pisei fora da faixa mesmo um pouquinho. Mas é uma coisa... Ai, deixa você falar primeiro, porque senão... É porque é um assunto que a gente vai. Sim, mas me permitam dois pontos controversos, né? O primeiro é que eu acho que o feminismo, hoje, ele não é tanto causa da falta da feminilidade, mas ele é mais um resultado da falta de masculinidade. Por quê? Pega as feministas de hoje. As feministas de hoje, todas elas vieram de lares com homens fracos e com mulheres que tiveram que tomar essa posição. Ou seja, elas já são vítimas das primeiras feministas, que nem eram exatamente as feministas do problema, né? Eram a mão do povo, né? Os metacapitalistas, né? Lula livre! Na verdade, agora é Lula eleito, né? Lula eleito, isso aí. Lula eleito. Lula 2022. Mas ó, porque assim, elas já são vítimas desse pensamento. Por que são vítimas desse pensamento? Porque elas não têm uma referência de homem. E quando elas falam de patriarcado, elas não fazem ideia do que é um patriarcado, né? Você falou de Jesus, que ele trouxe a dignidade da mulher. Se você ler o livro do Êxodo, você já vê que boa parte do que Cristo falava ali já estava na lei de Moisés. Por quê? Porque Moisés já era uma prefiguração de Cristo. E por que a mulher ali, ela sofria? Por causas naturais. Porque ela não tinha o mesmo porte físico de um homem. Ela não tinha como se defender como um homem. E tem uma coisa interessante. Sêmen é barato e óvulo é caro. Consequentemente, por isso que os hebreus, assim como os muçulmanos hoje, podiam ter mais de uma esposa. Porque até então, né, até depois do exílio, até o pai de família, ele era dono dos filhos, das filhas e da mulher. E era dono mesmo. Se você pega no Império Romano, de onde surgiu o nome Júlia? É filha do Júlio. Então Júlio César tinha 4 filhas. As 4 chamavam Júlia. Elas ganhavam o nome depois que elas casavam e pegavam o nome do marido. E por que isso acontece? Justamente por conta disso, que elas têm essa fragilidade, que elas são facilmente dominadas. E você já parou para pensar por que Deus Pai se apresentou como Deus Pai, ou melhor, como Deus Homem ali, na época do Antigo Testamento, e não como um Deus Mãe? Primeiro porque ninguém ia dar bola, né? E outra, porque ele como pai, ele foi a figura de autoridade, botando o medo de autoridade, justamente para mostrar que aquela secura, que é normal do homem, precisa de uma companheira que é a mulher. E ele faz isso através de que forma? Da criação de Adão e Eva. Simples assim. O homem, ele tem essa
primeireza, não sei se posso dizer, essa preferência. Enfim, esse ponto que ele surge primeiro do barro, da terra. Qual que é o maior medo do homem? Voltar a ser terra. E qual que é o medo da mulher? O maior medo da mulher, assim, antropologicamente falando. Voltar a ficar escondida na sombra do homem. Interessante. Porque o homem, ele tem o medo de não ser tido como grande. O homem, ele foi criado para essa grandeza. E a mulher, ela é um auxiliar. Se você pega na origem hebraica da criação, Deus chama Adão, né? E ele é, como que é o nome? É Zakar. Zakar, que significa memória, que deu origem até ao árabe Zeker, e é a raiz, inclusive, de Zacarias. E a mulher é Nekeb, ou Nekib, que significa vazio. Porque toda mulher nasce com um vazio, que é o útero. Então a mulher já nasce com nessa necessidade de ser mãe. E justamente por essa necessidade de ser mãe, ela é uma auxiliar do homem para civilizá-lo. Porque ela é uma forma de ajudar o homem a cumprir o para que foi criado. Que é para lembrar de Deus. E não voltar a ser terra. E é aquela tradução... desculpa. Na nossa ideia aqui é não voltar a ser cachorro. Não voltar a ser cachorro. E outro ponto antes que eu me esqueça. Mulher. Se o seu marido chega estressado do serviço, a última coisa que você deve perguntar é: como foi seu dia? Por quê? Porque ele tá com vontade de bater no chefe. Se ele trabalha com um monte de mulher, normalmente ele tá com vontade de bater e xingar. Mas ele não pode porque é mulher. Então a última coisa que ele quer é falar. Então eu recomendo que façam bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Ou... Melhor o dia de qualquer um. Não, mas assim, o que eu queria falar é que realmente é um olhar diferente que eu não tinha. Legal, gostei. E aí eu quero complementar falando o seguinte, que realmente as mulheres, elas são privilegiadas por serem mulheres. Porque nós devemos ser protegidas, amadas e cultuadas, entre aspas, né? Porque o que desde sempre tem essa frase, né? Homem feliz, esposa feliz, homem feliz, casamento feliz. Tem o lado ruim dessa frase, mas tem o lado bom, que é o quê? A missão do homem é fazer a mulher feliz. E nós somos privilegiadas por isso. A questão é que durante os anos, os séculos, sei lá, isso foi, através do pecado, jogado de lado. A mulher acabou sendo objeto de prazer, de fato, mas por conta do pecado. Não porque Deus criou ela para ser assim. E é isso que, deturpa a visão do ser mulher, do ser feminino. E é por isso que não se vê vantagens em ser mulher. Eu vejo hoje essas feministas que lutam contra a feminidade mesmo, que são mulheres nada mais, nada menos do que machucadas. É aquilo que você falou, já são filhas de um feminismo anterior, que essas por sua vez já foram filhas por de outra geração e etc. Então assim, nada mais é do que ferida sobre ferida sobre ferida. E aquilo que nos torna fortes é a própria fragilidade. Porque uma mulher que consegue domar um homem através da sua docilidade, inclusive eu vou querer que você leia aquela parte do privilégio do livro. Eu vou falar outra coisa, na verdade, que você ia falar. Você pode ler. Da flor da fragilidade, porque tem uma coisa aqui, ó, tá vendo? Aquele pedaço do trecho. Que é um negócio que a gente até falou já no nosso podcast. Que o princípio a mulher tem um princípio divino de mover sem ser movida. Sim, mas eu tô falando assim da questão da fragilidade mesmo. Porque quando uma mulher sabe usar a fragilidade para domar o coração do homem, ela faz com que esse homem chegue na plenitude daquilo que ele tem o chamado de ser mesmo, que é o protetor dela, né? Que é o livro da Alice von Hildebrand, O Privilégio de Ser Mulher, que fala assim: a amabilidade de uma mulher, com toda a sua delicadeza, pode exercer um charme tal sobre o homem que faz com que a fragilidade dela o coloque a seus pés. Isso a gente vê, por exemplo, na história de Esther, Judite, que eram mulheres frágeis, ainda mais naquela época. Hoje, se a gente for comparar, como a mulher era vista no Antigo Testamento e agora, não chega nem perto. Então, assim, a fragilidade, na verdade, ela nada mais é do que uma ferramenta privilegiada que a mulher tem. Porque o homem não tem a opção de ser frágil. Porque se um homem ele dá de frágil, ou ele morre, literalmente falando, ou ele nunca vai conseguir
ser verdadeiramente um homem, constituir uma família, porque uma mulher procura um homem forte. Aí dentro desse forte tem os aspectos de força de cada geração, né? Tem os cavaleiros, tem os ricos, hoje tem os estudiosos, tem isso e aquilo, e isso é tema de outro podcast, eu acho. Mas as mulheres, elas sempre devem procurar, e sempre procura o homem que dê força, que dê a estabilidade que elas precisam, né? Porque as mulheres já nascem realmente com esse vazio, e a gente procura preencher esse vazio. Preencher como? Com um amor, fazendo parte dessa obra criadora de Deus, que também é um outro privilégio da mulher. Só a mulher pode fazer parte da criação de Deus, porque ela pode pegar duas coisas e gerar uma vida aparentemente do nada dentro do seu ventre, né? O homem não, o homem tudo que ele pega algo existente e já manipula, né? Então, é maravilhoso essa mulher, eu gosto muito. Desde quando eu nasci. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Assim, de novo nos conceitos grandes e antropológicos, né? Que eu gosto do Gugu. Não tava ensaiado. Né? Nada ensaiado aqui, que é a NHS. Na hora sai. Qual que é o maior desejo de uma mulher com relação ao homem? Então, aí eu venho e retroco a pergunta, que a mulher, aí a gente tá entrando naquele assunto, de que a mulher perguntar o que uma mulher quer, olha, é complicado. A mulher é um ser complexo, vocês homens são simples, vocês são barro e sopro. Graças a Deus. A mulher, ela é a carne. A gente já veio de um material mais refinado, né? A gente é outra coisa. Ele era do osso, né? A gente só Da costela. Costela tem Costela é o quê? É osso. tem carne. osso, tem carne, tem gordura, A tem mulher, sangue. Olha, desculpa do seu palestrinha aqui, mas Palestrinha. da costela você consegue tirar pelo menos uns 18 a 20 sabores diferentes. Viu? Isso Por não isso que costela existe tanta de mulher boi. diferente. Olha, Agora imagina do homem. olha, aí você tá sendo misógino. bom, a gente vai Mas enfim, voltando, né? qual que é o maior desejo de uma mulher com relação ao homem? É que ela possa ser ela mesma. Porque pensa, no ambiente tribal, a mulher, ela é a única que não tem força física para se defender. Então ela necessita do julgamento, ter um julgamento bom dos outros membros dessa tribo. Do contrário, ela vai ser jogada fora. Já um homem, ele pode ter aquela característica de ser o outcast. Como que eu falo outcast em português? O pária, o outlaw. O pária é uma excelente. Pode ser. Mas o cara de fora. Sim. O cara que não tem medo de ser o Estrangeiro. vilão. Que não tem medo de ser o vilão. Porque assim, você vai me expulsar da tribo? Ótimo. Então eu volto aqui e vou matar vocês tudo. Daí fica nessa paz meio inquieta. Anti-herói. Um anti-herói ou simplesmente uma paz inquieta. Quando uma mulher encontra um homem assim, quer dizer, poxa vida, eu não preciso mais vestir as máscaras da sociedade. Eu tenho a possibilidade de ser eu mesma. Isso explica duas coisas, dois comportamentos. Por que é o homem que leva o lixo pra fora e por que mulher gosta de Zé Droguinha, mulher novinha. O homem leva o lixo pra fora porque tá cagando se vão pensar o que dele. Ele vai de cueca, se alguém olhar, olha aqui ó, quer ver? Não, peraí. Graças a Deus. A mulher pra levar o lixo pra fora tem que pôr o salto, um brinco, um batom. Pois é, porque não pode ser vista como mulher desleixada. Onde já se viu? Você pensa nas mães, não, você vai colocar uma roupa bonitinha porque eu não quero que ninguém pense que a gente é pobre. Mas não é, a gente é pobre, mas ninguém precisa ficar sabendo disso. Só um ponto que eu queria falar aqui, que eu fiquei pensando, nessa questão das escrituras, né? A gente pensa e fala, aliás, tem muita feminista que usa as escrituras como arma e fala, não, porque olha como a mulher é tratada e tal. Eu faço memória aqui as palavras de Cristo, aquele elogio para a Virgem Maria, né? Falam lá para ele, felizes as entranhas que te trouxeram. Ele fala, felizes antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. E aí que tá, muita gente fala, não, tá desleixando de Maria, não sei o quê. Imagina, ele tá fazendo um elogio justamente à obediência dela. E justamente algo que deixa Maria única. Porque também, vocês citaram os exemplos que as mulheres conseguem, o da Rainha Esther e tal. Eu já ouvi um termo que, em relação à Virgem Maria, que é fantástico. Chama que Maria, ela é onipotente, mas uma onipotência suplicante. Justamente porque tudo aquilo que ela quer está em perfeita
consonância, em perfeita Harmonia. harmonia com o que Deus quer. Então por isso ela é onipotente. Tudo aquilo que Maria quer é o mesmo que Deus quer. Sim. Então isso já mostra essa docilidade da mulher. E como a mulher age. E como ela consegue aquilo que ela quer. Então, pelo menos a teoria. É aquela coisa, né? A dignidade ela é igual. Uhum. Mas o homem e a mulher se complementam, né? Ou como o Rodrigo tinha falado antes, né? De que a mulher procura no homem essa força, né? Pra ela não precisar se desgastar, sendo quem não é e tal. Então, o homem complementa na mulher toda essa fragilidade que ela tem. Enquanto a mulher complementa no homem toda essa... É a força moral, né? A mulher é a força moral. Então, ela complementa no homem essa força moral. A mulher, ela é a ligação vertical, né? O homem é horizontal, ele é a ação. E a mulher é a ligação vertical, é a ligação com Deus. É a força da oração, né? Então, nessa ligação vertical, a mulher ela é muito canal de graça, da graça de Deus, né? A mulher é a intercessora da família, a mulher é o canal da espiritualidade para a família, né? E aí, quando ela entende que a natureza feminina dela é principalmente esse aspecto, o amor, a oração, ela consegue mudar o lar dela, ela consegue tornar o homem trazer mais amabilidade para o homem, né? Literalmente domar. Sim. E aquela figura do cavaleiro que vai proteger, resgatar a princesa. Nesse mesmo analogia que eu estava fazendo, permitir que a mulher seja ela mesma é matar os dragões dela, né? Mesmo que esse dragão seja a própria mãe. Uhum. Que é aquilo que a oprime, né? Que faz com que ela não seja aquilo que ela quer ser, né? E aqui eu tô falando da mãe do marido. Por quê? Por que tem essas brigas de nora aí? Nora e sogra. Ai, mas vai cuidar do meu menino? Não, não pode, né? Não, mas vamos lá, vai ter um churrasco de família, vamos... Ai, mas marido, eu não quero ir, não sei o que lá. Nora e pega sogra o telefone, é uma relação bem difícil mesmo. ele pega o telefone e fala, ó, sabe o que é? Não vou poder ir no churrasco de família. Né? Porque agora eu sou nudista aos sábados. Assim, se você quiser fazer muita questão que eu vou, mas eu vou ficar pelado. É. Lógico que ela não vai gostar, a esposa não vai gostar, vai achar ruim, mas no fundo vai ser um alívio. Não. Porque só de não precisar enfrentar No julgamento da sogra. É aquela coisa, né? Você não pode morar perto da sogra tão longe que ela vá pra sua casa de malas e nem tão perto que ela vá pra sua casa de chinelos. Exatamente. Exato. Tem uma distância ali. Nem de chinelo, ou de pantufa, às vezes. Quanto... Nossa. Não, mas beleza, isso aí é uma Foi coisa muito moderna. específico isso, Bruno, mas tudo bem. Mas sabe que isso aí é uma coisa moderna, né? Porque antigamente casava, todo mundo morava na mesma casa. Exatamente. Sim. Cara, que as E casas aí eram você grandes, vê a família como- era grande. Você vê como que era pior, né? Porque a mulher, ela tem aquela coisa, né? Dela ser a exclusiva, dela estar no pedestal, né? Então, aí, a partir do momento que outra entra no lugar, né? Por exemplo, você é mãe, aí entra uma outra mulher na família pra tomar o seu menininho, estar no pedestal dele, aí pronto. Dá conflito. Imagina essa época. É a mesma coisa que tinha na época da nobreza, a chamada rainha-mãe. Que era a mãe da rainha. Só que a rainha, ela não era filha dela, era a nora. Não é? Então, e aí, qual que a rainha que mandava, né? Quem que era a rainha? A rainha-mãe ou a rainha esposa do rei? Então... Nessas horas o sapateiro estava melhor, porque só tinha a mulher dele, os filhos pra cuidar e tava ótimo. Nossa, total. Agora imagina a cabeça dos reis também. Tinha que ser Pois é. forte ali. Tinha que ser grande pra cabelo... Não, pera. Não, mas beleza. Mas a gente falou bastante das diferenças constitutivas entre homem e mulher, né? A gente falou da Sociais, diferenças sociais. sociais, tudo. Mas assim, você mencionou uma coisa que a Simbólica. dignidade do ser humano, ela é toda igual. Realmente, todos eles são iguais em dignidade. Mas não tem coisa mais diferente do que um ser humano pro outro. Não só a diferença entre homem e mulher, Cada alma é única, né? mas cada entre duas mulheres. Você pode ver, porque nem a impressão digital, nem as coisas da zebra é igual. Como é que é a listra da zebra é As igual? coisas da zebra. Tudo. A zebra ou zebro, né? Não sei. Nossa senhora. Mas a maior diferença que eu acho psicológica entre homem e mulher é explorada no marketing. Uhum. Porque o homem, ele está numa missão e a mulher numa jornada. Mas, Como assim numa Nossa. jornada?
Mas isso é tipo desde a da época das cavernas, né? Quando os relatos, né, das paredes e tudo mais, quando o homem tinha esse chamado para sair, para buscar o alimento, para matar, para conseguir o alimento, enquanto a mulher ficava em casa cuidando da cria, cuidando ali do lar, deixando quentinho para voltar, para poder Acolhedor, cozinhar, né? deixando não somente tipo acolhedor, mas um ambiente saudável para que aquele filhote de ser humano pudesse crescer e se tornar forte. Então o ambiente ele tinha que ter comida, ele tinha que ser quente e seco. Era o que precisava naquela caverna para que ele pudesse se desenvolver. Hoje as mulheres não sabem cuidar de uma casa, não digo somente por limpeza, mas eu digo a casa do próprio corpo. Então assim, porque assim, a mulher ela não é somente o corpo e ela também não é, tipo assim, tudo envolve. Então hoje se fala muito de consultoria de moda, por exemplo, com relação à roupa. Então a roupa ela tem que transmitir uma mensagem, toda roupa transmite uma mensagem. Se você quiser ou se você não quiser, vai transmitir uma mensagem. Que mensagem você quer transmitir? Outro exemplo, a sua casa transmite a sua mensagem. Por exemplo, eu fico muito feliz quando chego aqui em casa e falo, ai, que mesa bonita, ou então, a sua casa é bem a sua cara. Esses dias eu cheguei e falei, que cheirinho gostoso dessa casa. É verdade. Bonitinho. Nossa, eu fico muito feliz quando falo, ai, que cheirinho gostoso de casa de mãe, da casa da Bruna. Então, assim, eu fico feliz. Porque a minha casa é uma extensão de mim. Então, é comum isso, porque é o meu ninho, entendeu? Então, aqui onde fica o meu macho e os meus filhotes, entendeu? Bem antropológico mesmo, né? Bem animal. E aí você vê a diferença, né? Chegou em casa, nossa, mas que casa bagunçada. Ah, toma no seu rabo, vai na tua casa, vai embora, sai da minha casa. E continua sendo amigo. A amizade masculina é Pois é. tóxica. É bem É tóxico. bruta, mas tem aquele tal negócio, chega na casa, sempre a mãe, principalmente quando vai, moleque, né? Vai na casa, não repara na bagunça, né? Sempre tem esse cuidado. Sim. Sim, fala. Por mais arrumada esteja, você passar na casa de comer no chão, né? De tão limpo que tá. Casa de showroom. Mas sabe uma coisa que tinha na minha época, eu não sei se era da época de vocês, mas quando a menina era muito nova e queria namorar, e a mãe não queria, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela tinha 14 anos. E aí ela queria porque queria namorar. Aí ela me contou um outro dia, chegando na escola, que a mãe dela pegou o namoradinho dela, abriu o guarda-roupa dela e falou assim, você quer namorar com essa menina? E mostrou o guarda-roupa todo bagunçado. Mostrou, tipo assim, o quarto dela com as calcinhas tudo no chão. Que ela Tá vendo o dragão? Mas é justamente, tipo assim, tá vendo esse guarda-roupa todo bagunçado, todo desorganizado? Tipo, você quer namorar com uma menina dessa? Não somente por não ter a habilidade de ser organizada, mas ela não consegue se organizar. Então, é exatamente aquilo que a gente vai falar no nosso podcast sobre ansiedade, fazendo novamente um jabá, que vai sair dia 26. Não perca. Não perca. Que fala da ansiedade, que o nosso exterior reflete o nosso interior. Então, a mulher tem, assim, o homem também tem isso, mas a mulher tem isso de uma forma muito... 26 é a formação do imaginário. Então vai sair um dia desses aí. Tudo bem, você que tá ouvindo na gravação, porque isso é uma gravação, vai sair. Vai sair, uma das vai meninas sair, e vê lá Vai no sair no story. dia 31 de março, pra ser Isso. exata. Muito obrigada, porque era dia 26, aí mudou, mas enfim. O que você tá falando sobre organização mesmo? Então, do reflexo, isso, me pegou na curva. Mas é da organização, não falei nada sobre memória. Nesse caso aqui foi memória. Mas enfim, aí esqueci o que eu tava falando. É muito... Da mãe, a Ah, organização. tá. Da Dragão. organização, né? Do dragão. Do dragão. Organização do dragão. Você vai ter que Se bem cortar que muito. essa mãe aí era um Tiamat, hein? Só conhecia a caverna. Então, mas por quê? Porque realmente é um reflexo do nosso interior. Então, para você se dar para o outro, por exemplo, num namoro, num casamento, você precisa minimamente se conhecer. Não falo que tenha que ser organizada, porque isso, a organização, ela pode ser relativa, assim. Não é uma ciência exata. Porque o que é organizado é cada coisa no seu lugar, né? Organizado é diferente de arrumado, né? Por isso que eu falo que... Mas para você casar e se doar para o outro, você precisa minimamente se conhecer. E saber que o seu marido, no caso, não é um concorrente. Não é algo que vai lutar contra você.
Muito pelo contrário, né? Na tradução, de acordo com uma das palestras do Padre Paulo Ricardo, ele falou que a tradução grega do auxiliar para o homem, na verdade não é auxiliar, é auxiliar contra o homem. Então é uma auxiliar contra ele mesmo. Não que a gente vá lutar ou sobrepor o homem, não é isso? No sentido de elevar a natureza dele, né? Isso, é fazer com que ele cresça para ser aquilo que ele foi chamado a ser. Então, assim, a gente é uma natureza contra o homem, porque se o homem, por exemplo, numa casa, estão passando dificuldades financeiras, tá sem fome, se você deixa... Tá com fome, né? Tá com fome, passando necessidade, sem comida... se a mulher não falar, viu, faça alguma coisa, vá matar um porco, sei lá, roube um banco, faça alguma coisa. Se ela não der esse chacoalhão no homem, dependendo do homem, ele vai ficar ali, vai viver de miojo, entendeu? Ele não vai sair daquilo, porque tá confortável, ele não tem por que sair daquilo, né? O homem, ele tende todos os homens, né, eles tendem a ficar mais parados, né, a voltar ali à terra onde eles saíram, né, ficar lá no chão. E a mulher, ela vem dar né? A mulher, ela acorda, ela movimenta. E aí que a gente entra num assunto muito interessante. Que a mulher, na verdade, é quem protege. Por quê? Porque a mulher que ela vê qual é a necessidade, que está vendo a necessidade da casa, a necessidade do marido, a necessidade dos filhos. Então a mulher, ela é aquela que protege no ambiente que o homem provê. Né? Muitas vezes a gente fala que o homem protege e tal. Sim, protege no sentido de defesa. Mas a mulher, ela que protege no sentido do ser. Do que eles precisam, do que está faltando. E aí ela protege nesse sentido, e aí o homem vem e provê o ambiente, né, para ela proteger. E aí, o próprio ambiente que o homem vai prover também é a partir da ação que a mulher vai lá cutucar ele. É um ciclo, né? É um ciclo. Tipo assim, o homem, ele vai prover porque ele tem uma mulher e ele tem um porquê. A mulher, sabendo disso, vai ver a necessidade que vai fazer com que... Vai estimular que o homem procure os materiais necessários para prover. E aí vai o ciclo sem fim. E aquela coisa, um se complementando de maneira perfeita. Exatamente. Por isso que eu acho que quando essas mulheres falam assim, eu me basto, eu sou sozinha, cara, é mulher chata pra caramba, porque o que acontece? Ela fica sozinha nela mesma, então toda vez que ela na verdade não fica sozinha, ela fica ali com seus demônios, né? Então ela é como seu próprio orgulho. Com seu próprio orgulho, com e seus orgulho é um demônio, ué. Então ela fica ali, e aí toda vez que vai chegar alguém perto, por exemplo, toda vez que um homem vai tentar se aproximar dessa mulher, ela sempre vai ficar com esse ar de desconfiança, tipo, o que você tá querendo de mim? Você quer concorrer comigo? Ou então você quer ser mais forte do que eu? Ou então você acha que eu não sou capaz disso? Ou você acha que eu não sou capaz de pensar dessa forma? Ou então de agir desse jeito? E etc. E ela vai entrar numa neura de competição sempre, sempre, sempre. E aí ela não vai conseguir desligar isso nunca. Porque para ela desligar isso, ela tem que ficar frágil. E aí a gente volta no começo desse podcast, que a gente falou que a fragilidade da mulher, na verdade, é sua real força. Que na verdade não é somente a força bruta, física, ou então a força social de poder e dinheiro. Mas a fragilidade da mulher faz com que o homem se debruce para ela. Entendeu? Porque diante de um ser frágil, não há quem resista. Aquele que consegue ser mal com aquele que é frágil, na verdade já tem uma outra doença, sabe? Ele é um psicopata, um louco, sabe? Então, tipo assim, tem algum problema social, algum problema psicológico que não se consegue debruçar pro frágil, entendeu? Então, a fragilidade, na verdade, ela é uma arma poderosíssima que só as mulheres têm. Sim. Você falou da proteção, mas eu acho que a mulher também tem a proteção no aspecto físico. Por que eu falo isso? Porque num cenário, vamos lá, um cenário extremo, a mulher, claro, ela é a última linha de defesa dos filhos. E que bicho que quer ser, que vira bicho pra defender filho, é a mulher. É a mulher. É verdade. É verdade. Não tem como, Justamente. A gente escuta É que aqueles comparando relatos, com a força, né? Com a coisa, é porque o homem protege com a força física e tal. Mas lembrando que a mulher também protege logo com essa percepção dela, né? Com essa percepção. Sim. E essa percepção é uma capacidade analítica, né? Tipo, é a jornada, tipo, é ela, como você falou, que aponta, tá precisando fazer aquele negócio ali. Só que mulheres, ouçam, não cobrem a
aquela arrumação, aquele quadro que tá pra pendurar Tem que cobrar, a cada sim. 6 meses. Não precisa lembrar a cada 6 meses, sabe o que tem que fazer. Não precisa ficar lembrando, né? Eu vou fazer a adaptação aqui da frase, né? Não é como disse o Frodo pro Gandalf, né? O homem, ele vai arrumar, o homem nunca tá atrasado. Ele sempre chega na hora que ele vai precisar arrumar. Aham. Não, mas ó, sobre os reparos, falando sério, a relação entre homem e mulher não pode ter essa relação de cobrança. E eu vou te dizer o porquê. Porque se tem uma coisa que o homem detesta, é desagradar sua mulher. Motivo básico, fica sem um carinho na barriga. Tem uma festa na barriga. Exato. É vocabulário já do nosso podcast. E além disso, putz, você vai dormir com ela, você mora na mesma casa. Se você desagrada a mulher, não vai te dar paz, enquanto você não faz o que ela pede. Vai ficar batendo as portas do armário. Então faz Pois é. antes dela pedir. Não. Mas aí que tá, tem coisa que ela pede que ela não precisa, que é capricho. Porque enquanto a mulher, ela quer arrumar a casa, o homem não pode fazer todas as vontades da mulher. Por quê? Porque vai estragá-la. Vai transformar a Mimada. mulher numa filha. Do mesmo modo que se a mulher ficar cobrando e ficar mandando muito no homem, transforma no quê? Numa mãe e filho. Pior, Justamente. vira um outro homem. Puta merda. Desculpa falar. Respeito vocês. Fecha os ouvidos. Mas poxa vida. Não tem coisa pior do que um homem lidar com um homem que não pode xingar. Vulgo, uma mulher que agindo que nem homem. É verdade. Uma Mulher Carlão. É. Não é nem mulher Carlão, é mulher que é chefe. Mulher que é chefe de Nossa, tipo, no serviço. já Ou vi. mesmo, tipo a mulher ruim de Jó e de Tobit. Nossa, virou coitado. Euclides Euclides. É o nome padrão pra chefe. O Carlão tá no nível Euclides. Euclides. É, a mulher que arruma tudo é o Pereirão. Mas isso é horrível. Porque a mulher, ela tem um jeito de tratar com o homem que é um jeito mais tranquilo. Porque o homem, ele é tapado. A mulher consegue fazer o que quiser com o homem. Sabe, Que aí que absurdo. entra, né? É aquilo que Que você falou. absurdo! Mas veja, como que a mulher Pra você, chega? calma, pra você entender essa reação do Bruno, escute o podcast que saiu Tá certo, dia... podcast. Ah, já foi agora, o Sim, dia... que dia que foi? Sexta-feira passada? Sexta-feira Dia passada 9. foi dia 9. Dia 9. Pra você entender Não, essa... não foi dia Não, 9 dia- não, foi dia 11. 12. 12. Dia 12. Isso. Escuta o podcast que saiu. Ó, pra vocês entenderem essa reação do Bruno, escuta o podcast do dia 12 no TPM. Isso, e por que eu digo que todo homem ele é tapado? Porque justamente por ele estar numa missão, né, só fazendo um parênteses aqui, o melhor livro de diferença entre homem e mulher que eu já li é do Isami Chiba, que chama Mulher, Polvo e Homem Cobra. Nossa, esse livro é excelente, fecha os parênteses. O homem, ele tá focado. Se ele tiver numa missão, ele vai olhar para aquele ponto. Se a mulher conseguir pegar essa visão e deslocar um pouquinho com jeitinho, ela faz o que quiser. É aí que entra a persuasão. Exato. E a persuasão, ela é uma... Aí que entra, né? É uma sensualidade. Aí a gente acha, sensualidade é o aspecto Tem a ver com sentidos. sexual, mas não é nesse sentido, é no sentido assim de persuasão. Você chegar lá, comer pelas beiradas, né? Como alguns dizem. Comer pelas beiradas, que é justamente isso. Muitas vezes eu tento falar pra Bruna isso, que a gente já teve algumas discussões, que ela chegava me cobrando as coisas que eu tinha que fazer. E o que eu fazia? Quanto mais você me cobra, menos eu tenho vontade de fazer. Então, se você quer que eu faça, pare de me cobrar. Então, aí a gente chegou num impasse uma vez. Que eu não lembro o que era, né? Tava discutindo sobre o fato de eu poder xingar os outros. Não era isso. Era outra coisa. Era um Ela vai serviço te de xingar, casa. daqui a Era um pouco. serviço de casa. Que a gente tava discutindo, falando sobre isso. Aí passava o final de semana, ele não fazia, passava outro, não fazia. Aí eu cobrava, eu ficava chateada, eu falei, não vou cobrar mais. Aí um dia eu cobrei ele e falei assim, tá, só que se você não fizer, eu vou chamar o vizinho pra fazer. Aí eu vi o Rodrigo virar, tipo, o quê? Agora eu vou fazer essa merda. Não quero outro homem em casa. Porque eu acho que, tipo assim, na cabeça dele, ele falou assim, o quê? Outro homem no meu ninho? Eu vou voltar a ser terra, é exatamente isso. Mas Não, aí é isso que é complicado, né? Porque aí o homem não faz, mas você também não pode chamar um profissional, não pode fazer nada. Tem que esperar o cara ter vontade. Mas isso depende muito também do homem, do tipo de reparo que precisa ser feito, né? Claro, eu não sou um homem perfeito. Esse reparo em específico, se não me engano, era essa luz aqui, não era? Não era uma coisa simples que dava pra você fazer. Era quando a gente morava na casa lá na Várzea ainda.
Era uma coisa simples. Não, mas enfim, essa luz aqui eu demorei um pouco, Pois é. porque eu não sabia como arrumar. Porque eu queria descobrir. Quando eu descobri, eu passei o dia inteiro para conseguir fazer, porque eu não tenho habilidades elétricas. Tem coisas que eu não consigo fazer. E não tenho dinheiro para chamar alguém para fazer. Então, a gente faz a gambiarra. Se bem que, se funciona, não é gambiarra, né? É um ajuste. Justamente. É um ajuste. É um método não usual. Não usual, exatamente. Filosofia brasileira. Eu só queria fazer uma menção, uma piada interna desse negócio da persuasão, a placa do escritório do meu antigo chefe. É exatamente isso. Não, mas assim, sabe, vamos pegar qual a diferença de convencer e de persuadir. Sim, exatamente. Convencer, você usa a razão. Persuadir não é necessariamente a razão. Não É tipo a placa. É a placa em latim. Que é latim, mas não é Fala jornal. que é, vocês não vão falar? Não. Ah, Bom, Deve ser sacanagem. Isso não é Deve, com possível. certeza. Vocês vão ter que ouvir os nossos. Não, a gente não fala. Verdade. É verdade. Verdade. Ok. Mas enfim, Sacanagem. movendo o próximo. Qual a A importância? gente já fica lá e tem que encerrar, né? É, a gente já fica, nossa, já decorei inteiro. Nossa, elas falam umas 18 vezes. Tem que encerrar, tem que encerrar, tem que encerrar. Não, ela que fala, e aí eu continuo. É, percebemos que você tá tagarela. Não, a gente tem que trabalhar tudo direito, senhora Bruna. Não, mas a gente enfim. fica tensa de ficar longa e ninguém quer ouvir. É. Mas enfim. O importante é o começo. Mas ó, próximo tópico aqui, a importância do resgate do cavalheirismo e da modéstia. Por que cavalheirismo e modéstia? Existe modéstia masculina, meninas? Existe? E qual que é a diferença dela para modéstia feminina? Não me diga que modéstia masculina é usar suspensório e fumar cachimbo pro bolho. Sim, Ou é. boina. Nossa. E ouvir Cachimbo Olavo de de bolha. Carvalho. E eu levo de carvalho. Não, é que o estereótipo porque não todo. pode fumar, então eles fazem bolha com. Bolha. Ah, Nossa, é. Não, e aí, Bebe pior que eu já vi um parece. desses estereótipos, né? Em off aqui. Já vi nesses estereótipos, tipo, entrando na igreja e beijando o chão, tá ligado? É muito. Nossa. Mas enfim. Ai, ai. Isso é falta de rei e de mulher. Mas enfim. O que é a modéstia masculina? Faz a pergunta de novo, melhor, né? Existe modéstia masculina? Ou qual que é a modéstia masculina na visão de vocês? Bom, a modéstia não é a roupa, saia, cobrindo os ombros, blá blá blá. O que é a modéstia? A modéstia é comedimento, humildade e pudor. Isso cabe ao homem e à mulher, né? Só que se Exterioriza. exterioriza de maneiras diferentes, né? No homem é muito pelo cavalheirismo, cavalheirismo, pela educação, pela prontidão, né? Prontidão em proteger, prontidão em fazer as coisas, em abrir a porta do carro. Eu sempre esqueço disso. E aí, Mal, não tá acostumado? Eu não fui treinada, né? não fomos tranquila. treinadas, né? Não fomos treinadas. E a modéstia feminina, ela se exterioriza de uma maneira com a delicadeza, com O recato. recato, Pudor. justamente exteriorizando a feminilidade. Exatamente. A modéstia masculina, ao meu ver, é voltar ao homem ser firme. Então, assim, esse estereótipo que tem aí, que o homem, pra ser modesto, tem que focar na roupa, tem que se vestir bem, isso daí pra mim é boiolagem, na verdade. Porque Te amo. Essa é minha mulher. Minha mulher. Ó. Meu Deus. A gente já abordou esse tema e a reação minha foi a mesma sua. quê? É viadagem. Não que não seja necessário, obviamente que é. Porque uma pessoa digna tem vestes dignas. Ninguém Então, merece alguém bafudo, como a gente sempre fala É. no nosso podcast TPM. Ninguém merece CC, bafo, maltrapilho, não. Então, tipo Ninguém assim, merece, mas às vezes que tem. Mas, Que sobra. mas assim, a modéstia masculina, ela... A roupa vai ser um reflexo daquilo que o homem é, entendeu? Então, tipo assim, eu sou um homem forte, eu sou um homem decidido. Eu sei o que eu quero e eu amo a Deus acima de tudo. E por conta disso, eu vou ser um reflexo de Deus aqui. Que é o chamado a ser outro Cristo. Então, precisa ser virtuoso. Essa é a palavra que eu tava buscando, virtuoso. Então, como um homem virtuoso, eu vou ter o asseio. Eu vou fazer minha barba. Quem tem cabelo, vai fazer cabelo. Entendeu? Então, Do assim, meu lado eu tenho também, tá? Se você não tira, ele ficou parecendo Bozo. então, vai fazer Então, assim, vai se cuidar, vai ter o asseio. Mas antes do asseio, vai ser tipo um reflexo. Pra mulher já é diferente. Pra gente, funciona também você se arrumar por fora pra depois arrumar por dentro. Muitas vezes funciona.
Não é o ideal, mas às vezes funciona. Principalmente com relação à modéstia. Se um dia você, por exemplo, a mulher, se um dia ela acorda triste, desanimada, se ela acorda, sei lá, se achando a pior mulher do mundo, ela vai tomar um banho, escova os dentes, passa um perfume, um creme, passa uma base, um filtro solar, uma base, um batom, ela já começa a se sentir um pouco melhor. Ela já olha pro espelho e fala, hoje o dia não tá tão cinza assim. Então ela consegue viver a vida igual qual é o nome daquela menina? A Rayane, não é Rayane Zawa, Raíssa Leal, que ela fala a nossa armadura. Realmente, a armadura da mulher nada mais é que um belo batom e um vestido, que a gente também falou isso no nosso podcast. E aí, ela vai pra vida, assim, entendeu? Enfrentar a vida como mulher. Agora, um homem é diferente. O problema que eu vejo é que, talvez por falta de referência masculina, surgiu aí esse negócio de modéstia masculina de uma forma totalmente rasa. Totalmente escolástica, né? Que o conceito é melhor do que a prática. Justamente. Mas, o maior exemplo de modéstia que eu consigo pensar, assim, pensando até mesmo em pagãos, é o imperador Marco Aurélio, que é o filósofo. Vamos pegar século XX. Entenda. Ele chega. O imperador Marco Aurélio, por ser imperador romano, ele era o único que tinha o direito de vestir a púrpura. O que é a púrpura? Era um tecido puro, tecido de cor púrpura. E ele escolhia se vestir de forma mais simples. Só uma coisa, a cor púrpura era a que precisava de um investimento muito grande para deixar a púrpura. Porque fazer roxo. Imagina, fazer uma veste assim, então... Até hoje é símbolo de poder. Né? Exato, justamente. Sim. E justamente por isso ele escolhia se vestir mais simplesmente. Como assim simplesmente? Ele se vestia igual um mendigo? Não, ele se vestia como os outros senadores. Por quê? Porque é isso que passa, é o que a Bruna falou, é a força. Ele colocava para fora aquilo que ele tinha por dentro. Ele era o rei filósofo. Como assim o rei filósofo? Ele era um dos expoentes da escola estoica, escola de filosofia estoica. Onde a gente encontra uma versão batizada de Marco Aurélio? Nos monges. Porque você não vê um monge desgrenhado. Né? Por mais que você veja os monges orientais com aquela barbona comprida, pelo menos está parado e penteado. E o asseio dos hábitos. Também é uma simplicidade monástica. Então, a modéstia para o homem está muito voltado justamente para a força e para a simplicidade. Né? É importante a roupa para o homem justamente pela questão das lagostas do Peterson. É hierarquia de dominação. É você passar a imagem que eu sou forte, você não vai montar em mim. Tem uma mínima postura intimidadora. Sim. Porque, convenhamos, ficar como é que chama? Corcunda? Isso, corcunda. É o corcunda com o diminutivo de corcunda. Com Corcundinha. Isso. Obrigado. O cara fica com Corcundinha? isso, ficar com o olho pra baixo, sempre assim, os ombros caídos. Cerveró. Cerveró os dois, né? Cerveró com os dois olhos caídos. Nossa, meu Deus do céu. Mas ficar desse jeito, você está colocando uma placa na sua testa. Eu sou uma vítima. Monte em mim. Exatamente. E é aquela coisa, né? A gente, hoje em dia, assim, a gente vê, né? Não dá pra levar a sério um homem de regata, bermuda e chinelo. Parece uma criança que só falta o relógio do Ben 10. Parece uma criança. Mas agora... Não, mas a camiseta... falta o relógio do Ben 10, mas a camiseta é de super-herói. É verdade, a camiseta de super-herói, bermuda e chinelo. As crianças de 30 anos, é né? o filho pronto pra achar a mamãe. Né? E tem aquele outro aspecto, né, do homem desleixado, que é aquele cara corcunda, todo retraído, né? Peito pra dentro, cruz pra fora. E também tem um outro extremo, né? Aquele cara outfit. Aquele cara que é metrosexual, né? É isso, os metrosexuais. Não, metrosexual, vamos lá, não é homem, pra começar a conversa. Não, o cara que vai paga plano de fidelidade no barbeiro. Esse é o tipo de cara que tem um bromance. Não, é o tipo de cara. É o tipo de cara que corta o cabelo. E corta o cabelo e corta outra coisa também junto, né? Não. Eu corto o cabelo, arrepia na frente e pica atrás. Cabelo e pica. Arrepia na frente e pica atrás. É esse o corte preferido dele. A quinta série que habita em mim. Já ouviu? A Já ouviu quinta na série que habita em mim. Saúde da quinta série que habita em ti. Nós somos os reis da quinta série. Então.
Mas A nossa eu vi, púrpura tá ali. viralizou há muito tempo no Instagram os pedidos de casamento, que é aqueles cara que coleciona tênis da Nike, Adidas, etc. Ele vai pedir a mulher em casamento, aí ele tira o tênis e ajoelha Pra não pra sujar o não tênis sujar o tênis. Se eu vejo... Enfia o tênis no rabo. Gente, a pessoa dá mais valor pro tênis do que pra aquele momento ali. Então, assim, menina, se alguém fizer isso, diga não, porque você vai ser trocada. Manda por enfiar o tênis no Eu lembro quando saiu Pelo um menos iPhone, assim, eu não sei se foi o 10, se foi o X, qual o iPhone que foi? Aí o cara foi pedir a mulher em casamento colocando o anel em cima do iPhone novo, né? Aí, é um chinês, ele abriu o iPhone e quebrou a tela. Nossa! Gente. Que dó. Eu vi essa fita. Nossa! Eu fiquei com dó da mina. Teve o outro, Perdeu o teve, iPhone. não, e teve o outro também que comprou trocentos iPhones ali, fez não sei o que, a mulher falou, não. E deixa os iPhones. A pessoa Isso, vai comprar. É tipo assim, esse É. tipo de coisa parece aquelas barganhas, né? Qual que é o DOT? DOT. O É. DOT. Uhum. Vou casar Por que com tinha você, o vou dar DOT? DOT. É. Porque. Calma, eu sei, pera. Porque. O pai da noiva era o responsável por pagar todo o casamento. Aí tinha o DOT pra ajudar com os gastos. Mas quem pagava o dote na Índia era a família da noiva. Uhum. Mas sempre é. não é? A família dá um dote pro noivo. Tudo E bem. ainda tinha que fazer a festa de casamento? Sim. Nossa, por isso que eles não gostavam de marido. Por que tinha isso? Por motivos culturais, óbvios, né? Muito E também é uma importante pro forma de podcast. indenização. Aham. Ah! Tô te dando alguém que vai te dar muito custo, mas olha, eu tô te dando duas cabras Não é mais. exatamente isso. Mas, Eu tô te indenizando, ou melhor, Meu avô deu uma galinha pra minha É sério. Foi o pedido de casamento dele. deixa quieto. Não tem como Depois consertar dessa, isso né? mais. só, Depois só- dessa não tem como consertar. Não, nem Deixa- é uma não. indenização. É. Por que uma indenização? Porque eram, como eu falei, o pai era dono da filha, Uhum. né? Então tá aqui a filha, eu vou te dar esse presente pra você, porque você está me dando a honra de dar a minha filha pro seu filho. Uhum. É. Só queria falar uma coisa sobre entrar um pouco nessa modéstia aí, nessa parte. Sim, também. E só antes disso, elencar. Cavaleiro e cavalheiro. Tá, por favor. Cavaleiro é aquele que monta cavalo e usa armadura. Ai. E combate os dragões. Cavalheiro é o homem que age com cavalheirismo. E o cavalo sou eu. Bom. Ok. Nunca Mas- tomou um coice meu. É, coitado do jockey. Jockey Pô? Posso falar nada, tô pensando em outra coisa. É o marido É. dele. O... Só não te Bom. julgo porque eu faria o mesmo. Mas o que acontece também, essa questão da modéstia, eu não aguento quando eu vejo os caras, não, porque você tem que ficar esse estereótipo que a gente falou, da boina, suspensório, não sei o quê, aí tá um calor de fritar ovo no asfalto, e o cara tá lá de colete, suspensório, gravata, boina, cachimbo, sapato social, pra ir fazer uma caminhada na serra. Mas, mano, E não ajuda a mãe a limpar a casa, não ajuda a mulher a lavar a louça. Nossa, eu exatamente. lembro muito do vídeo da mulher do Conde Lopes, né, aloprando ele. Então, e aí que tá, ele quer exteriorizar uma coisa que não tem. É vaidade. É verdade. Viadagem. A vaidade cria uma máscara daquilo que não é. Então. Porque a vaidade é. Tem um podcast que fala sobre isso. A vaidade é ser o que não é. Aparentar ser o que não é. Exato. E pro homem isso faz tão mal também, porque aí sai da vaidade e vira a verdade. Que o Rodrigo acabou de falar. Porque Bromance, cara. Bromance, cara. Não, desculpa, mina. Eu tenho que dar carinho aqui pro meu amigo. Pô, é meu amigo de infância. A gente tem que sair, tem que marcar um dia pra dar um rolê no shopping, só eu e ele, tá ligado? Nossa, aí já chega no extremo do bromance, que é o goi, né? Nossa, o goi. Sabe o que é goi? Não. É o cara que dá pra outro cara. Não, mas eu não sei. não chega nisso. Não, só beija, né? Faz tudo até... Essa é a linha que ele não rompe. Mas ele é hétero. Ele é hétero porque ele não se deita com o homem. Ele só fica lá nas cabeças. Tem... É o limite. Olha,
Isso é uma bichona. Saudoso Severino. Mas tem uma coisa que pior que isso, que é o Miguel. Eu ia Quem? pegar isso agora. Miguel, fala aí. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, meninos. O que vocês acham do Miguel? Eu Porque não o sei. o Miguel, Miguel, eles ele é um eles incel. falam- É o quê? Eles dizem... Incel? O que é isso? O que é isso? Involuntary celibacy. Ah, Celibato celibato. involuntário. Ah, mas não. O Celibato Miguel, involuntário, Nada. o incel. Eu já vi eles falando. Eles se deitam, assim, Miguel, eles falam que eles não precisam de mulher pra crescer, pra ser alguém na vida. Então, eles basicamente, alguns ficam nisso, né, nesse celibato aí. Mas a maioria, na verdade, usam as mulheres, né? Eles ficam lá, tem relacionamento e tal, pra não ficar sozinho, mas eles nunca vão ter um compromisso, porque eles dizem que mulher só dá gasto, só dá despesa. E eles são ativistas dos direitos dos homens. Que Justo. os homens, eles são oprimidos. Nossa, As mulheres, mano. elas sobem em cima deles e querem usar tudo que eles têm, tudo que eles trabalham. Por que você conta essa Isso coisa pra pra mim- mim? É só Pra muito você. meu ódio. Ó, mas eu quero Ué, pegar um é gancho. justamente por isso. Não, mas eu quero pegar um gancho. Ah, isso que a Verônica falou? Falou. Que nada mais é que os adolescentes, né? Sim. Os adolescentes, eles não querem um compromisso com nada e eles sempre estão lutando contra algo opressor. Então, nesse caso, seriam as mulheres que mandam nele. Que Ou se- usam do que eles construíram. É, mas eles também querem ter o prazerzinho, mas não querem assumir nada. Nada que mais é que um bando de criança, um monte de infantiloide, porque eles não querem assumir a responsabilidade de ser homens. É o cachorrinho. É um cachorrinho. É o cachorrinho. É um cachorro. Porque quando a gente fala, pegando agora a deixa do cavalheirismo, a grande questão do cavalheirismo, ele não é uma escravidão para a mulher. Eu não sou capaz de fazer isso, tal. Justamente um sinal de quê? De cortesia, de educação, de ser legal, de ser gentil com a mulher. Claro que isso não pode chegar ao extremo, tipo, eu vou brigar com você porque você não deixa eu abrir a porta. Uma vez ou outra, beleza, mas quando torna... Que realmente, não pode ser uma prisão, não, você não vai abrir a porta, você não vai falar quando estiver na presença de estranhos. A gente vê que isso com Nossa. sinais. Tem isso. Conversa de elevador que você repara. Então, esse é o tipo de coisa Eu- que as eu- feministas olham e falam, tipo, meu Deus, olha que o cristianismo... Meu Deus, nada, que elas não acreditam, mas é, tipo, poxa Não, vida... minha deusa, Minha Frida! minha Minha filha. Frida Kahlo. minha Olha. privada incomprida. Não, agora já Nossa, Já não, já foi, já foi. O que foi? Tá tendo uma mosca aqui? O bom é que quando Tá com fala- pernilongo? O bom é que quando fala Frida, invoca duas já, né? A do bigode e a esposa do Odin. Nossa. Não é freia? meu Putz, Deus. verdade. Precisa ter um pouco Já de conhecimento pra entender uma dessas. Mas Estamos no enfim, Convergery, pô. Aqui mas enfim. é baixo alto nível. Quando as feministas olham esse tipo de atitude, elas vão falar assim, olha o que o cristianismo faz. É. Então é um desserviço isso, porque a mulher ela não é para ser calada. Muito pelo contrário. Ela deve falar, sim. Ela deve deve falar muito. estudar. Ela Não. Tudo com comedimento. pelo amor de Santo Cristo. Ela deve O homem tem direito à sua paz, desculpa. Ela deve estudar, ela deve crescer intelectualmente. O problema é que a galera pega os extremos. Então, por exemplo, a mulher ela tem que se desenvolver, beleza. A gente tem uma razão, a gente tem uma inteligência. Então, a gente deve usar essa inteligência, sim. Nós devemos buscar as virtudes, nós devemos ser fortes, sim. Até porque os filhos vão depender durante anos ali somente da gente, né? Então a gente tem que ser forte para aguentar a dor de um parto, ser forte para aguentar um leite empedrado no seio, entendeu? Então assim, são dores que as mulheres elas devem ter a fortaleza suficiente para que, junto com Cristo no Calvário, entregar esse sacrifício. E é coisa que o homem jamais vai entender. E nem suportar. E jamais vai suportar. né? E é assim, e nem por isso, por elas ficarem em casa, ou aquelas que sejam submissas ao marido, vai ser menor do que o marido. Muito pelo contrário, ela só tem uma missão tão grande quanto a do marido, só que diferente. O que acontece é que assim, ao meu ver, tá? Isso é a Bruna falando. Que existe esses extremos. Então, assim, tem um homem que é cavaleiro e tem um homem que ele é um ogro. Então, assim, tem que ter... não tô falando do cavaleiro bom, tô falando daquele que, tipo, domina.
Sabe, aquele que anula a mulher. É o machista. O É o machista. Não pode é o usar cavaleiro. Não. Você errou, Cavaleiro. é porque ela usou cavaleiro. Justamente, mas ele está domando e montando na mulher. Então tá, então o caiu cavaleiro. perfeito na analogia. Então tá, então fica aí aquele que monta, né, que domina por medo, talvez, de que ela cresça mais do que ele. Então nada mais é que uma tremenda insegurança, né? E tem aquele outro que é o ogro, né? Então assim, tem que ter o meio termo, não pode ser nem muito mole, nem muito frouxo e também nem muito opressor demais, digamos assim, né? Sem medo aí de fazer práticas feministas. O homem... Chesterton ele define isso com 2 virtudes: a gentileza e a força. A força e a gentileza. Se pega só a força, você vira o ogro. Se pega só a gentileza, vira esse floco de neve. Isso. Nossa, esse floco de neve. E assim, Gostou? Derrete, velho. não é incapacidade, por exemplo, assim, não é incapacidade da mulher, por exemplo, deixar que o homem abra as portas para ela, muito pelo contrário. É um sinal de delicadeza e mostrar que ele é o serviçal da mulher. Então, assim, não que seja menor do que ela, mas está ali para servir. Porque o que é o amor? É você servir ao outro. E colocar-se numa posição menor mesmo. Isso. Ai, que linda, tia. A mulher se põe na posição menor de uma maneira, o homem põe de outra. Sim, porque é as palavras do Cristo, sabedoria do Cristo. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. E a gente vê aquele que mais amou é aquele que tinha digamos, o status mais alto e se rebaixa, que é o próprio Deus. Então aquele que tinha o status mais alto de Deus veio e se encarnou na realidade humana, sofrendo todas as nossas adversidades aqui. Então a gente vê que a humildade, ela é o chamado, aliás, o amor, ele é um chamado, é um grito para servir. Então quando a gente serve, então quando um homem serve a mulher, quando o homem faz os caprichos, né, os bons, né, entre aspas, da mulher, que nada, sei lá, capricho bom que eu falo é... Deixar comprar capa de almofada, cortina... Fório. E aí... Fazendo esses pequenos caprichos, é expor a serviço. Então, isso nada mais é que um sinal de amor, né? Então, assim, sabe uma coisa que eu tava pensando também esses dias, enquanto eu tava limpando a casa? Que tem muitas mulheres que elas não deixam que o homem faça essas atitudes de amor, justamente porque elas sentem... É melhor elas fazerem. Não, a obrigação de retribuir. Porque, tipo assim, é aquele negócio que constrange, sabe? Então, tipo, nossa, poxa, ele me trouxe flores. Ela pode até falar assim, não tô morta pra trazer flores. Mas no fundo ela gosta. No fundinho ali. Porque foi lembrada. Ou então porque teve um movimento do outro para trazer outra coisa. Um chocolate. Ou então uma ligação, uma mensagem. Ou, sei lá, planejou um jantar. Alguma coisa desse tipo. Porque a mulher, ela vai começando a ficar... É como, imagine assim, um muro. E essas gentilezas nada mais é do que uma martelada nesse muro. Então, assim, incomoda, mas é necessário. Então, e dói. Porque a mulher, quando ela fica muito tempo sendo... no meio competitivo de homens maus, de mulheres más, sem virtudes, ela vai criando, sim, um muro. Isso eu falo com experiência de causa. Então ela vai criando um muro e que ninguém entra. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Experiência de causa. Ah, é? Não, eu falei... conhecimento de causa. Desculpa, é conhecimento de causa. Conhecimento de causa. E aí vai doer mesmo esse muro cair. Mas quando esse muro cai, você se vê livre. É aquilo que o Rodrigo falou lá no começo. Que a mulher busca no homem a liberdade de ser aquilo que ela quer ser. Porque não vai ter cobrança de ninguém. Não, aquilo que ela quer ser. Porque muitas vezes a mulher ela não pode nem sequer escolher a profissão. Eu quero fazer um curso de corte e costura só porque eu quero. Só porque sim, entendeu? Tipo, qual que é o tipo de julgamento? Mas pra quê? Aí a mãe dela vai falar assim, você vai abrir um ateliê? Você vai ganhar dinheiro? Você vai fazer... Eu falo por mim mesma. Eu só fiz RH porque minha mãe queria ter uma filha formada. Só por isso. Então, tipo assim... E o brinde foi o marido. A única coisa que eu consegui dessa... Foi na faculdade. A única coisa que eu consegui dessa faculdade foi meu esposo. Porque... Que lindo! Mais nada, né? Então, é exatamente isso mesmo. A mulher, ela deve ter no homem para ser livre naquilo que quer. E isso é tão lindo também.
Nossa, eu engatei aqui, não paro mais, né? Vai. E isso é tão lindo que as vocacionadas, elas são livres também. Aquelas que se casam com Cristo, elas são livres para ser aquilo que elas querem ser. E é uma escolha ela querer ser a esposa de Cristo. E aí a gente vê tantos chamados, né? Por exemplo, Santa Faustina. Tô focando nas santas, né? Santa Faustina, ela quis ser a esposa de Cristo crucificado. Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, assim, é aquilo que ela quer ser, na liberdade que Cristo dá, que é o esposo perfeito. É lindo, não é? Pô. Pronto, acabou aqui, acabou. Mas por que a gente fala isso daí? Porque realmente, quando você entende que é isso que é o matar os dragões da mulher, pô, o relacionamento deslancha. Porque enquanto a mulher, ela não precisa de um juiz dentro de casa, e vice-versa. Precisa de um cúmplice. Por isso que eu falo que quando o homem chega estressado, a última coisa que ele quer é falar. E quando o homem tá bravo, o que ele quer fazer normalmente? Xingar, bater ou ficar quieto. Extravasar, né? Se a mulher recebe o marido só com carinho, com um afaguinho na barriga e um café, no meu caso, a vida tá feita. Tá feita. O meu eu gosto de falar. É sanguíneo. Tudo bem, ninguém é perfeito. O meu é... Aí você vai ver, às vezes ele vai querer falar, mas não do trabalho, talvez de outra coisa. nem falo. Porque eu acho que, não sei se todos os homens são assim, mas, por exemplo, o homem quando fala de algo que sofreu, ele revive meio... Isso mulher também. Mas eu acho que ele revive, tipo, com raiva, sabe? Tipo, por exemplo, o colega que foi injustiçado ou então foi tratado de uma forma não muito educada por outro colega, quando você fala, você sente raiva de socar a cara daquela pessoa, entendeu? E aquela pessoa não está aqui para ser socada. Então, vai sobrar para quem estiver ali. Entendeu? Então, é bom você até estimular que fale de outra coisa. Fala, sei lá, das crianças, ou então fala do seu dia, e aí ele fala de volta, justamente para que tenha essa leveza do lar. Porque, de fato, a casa é o refúgio do homem. É aqui que ele vai poder afrouxar o cinto e, tipo, aqui ninguém vai querer me matar, entendeu? Aqui E em momentos difíceis, é no lar e no colo da esposa que ele vai poder chorar. Você imagina chorar lá fora. Nossa. E aqui, de novo, a gente fala de experiência de causa, né, meu amor? Muitas vezes, o único lugar que eu me sentia seguro era com a Bruna. E eu tinha um trampo do capeta, velho. Não fala assim. Não, mas porque era uma época Trabalho Hercúleo. Eu falo, não, é do capeta. Porque é o capeta que faz essas coisas. Porque veja, era uma época que eu tava passando, é época marcante, sou melancólica, eu sempre revivo e sempre me repito. Sou velho, me julgue, me processe. Falta o tempo pra você chegar na cidade. Mas assim, eram tempos difíceis, que eu sofria o dia todo, porque eu fazia sozinho o trabalho de 5 pessoas. Com uma pressão e pegando a responsabilidade que não era minha. Então eu chegava em casa, a última coisa que eu queria fazer era contar do meu dia. A única coisa que eu fazia era sentar na cama e a Bruna grudava comigo. E muitas vezes ele chorava. Então assim... E é uma coisa que a gente já falou em outros episódios também aqui do Convergery. O choro do homem, mas não o choro de um homem criança, o choro de um homem feito é o choro mais doído e agoniante que existe. É aquele que está no limite da força. Puta, não aguento mais. Pro homem chorar, é que o negócio tá feio. É o choro de desespero mesmo, né? Não tem mais nada o que ser feito. Exato, porque tipo, a única coisa que me resta é chorar e ainda isso me fere o orgulho. Full. É exatamente isso. Essa é a melhor definição do choro masculino. Então, aí a gente pega aqui o gancho da última... O último item da pauta? O último item da pauta, que é como a mulher pode ajudar um homem a amadurecer. A gente acabou entrando naturalmente nesse item, porque... Bom. Porque o que a gente pode fazer? Ser esse auxiliar contra o homem. Auxiliar. Antes de ser contra, né? A gente deve ser aquela que vai... Que ele pode... Quando um soldado ele tira a farda, quando um cavaleiro ele tira a armadura, tem um nome esse processo. Despoja? Desarmar? Despoja. Sim. É quando o homem ele vai poder se despojar das suas armas. Então é ali, entendeu? A mulher ela tem que ser... Engraçado, né? Esse livro, O Privilégio de Ser Mulher, ele fala
da realidade genital, né? Da mulher, que é aquela que acolhe. É aquela que acolhe e dali produz vida. Isso não somente para a forma reprodutiva, mas também para o lar. Então o homem é aquele que vai poder se despojar no colo da sua esposa e dali ele vai ter a segurança e dali vai sair vida. Uhum. Então o lar de uma mulher, ela deve ser construído em torno disso. Por isso é que a gente fala, né? As meninas mais novas perguntam e às vezes eu brinco e falo até no meu perfil, a casa é o reino da mulher. Entendeu? Aqui eu sou rainha. Se eu quiser trocar o tapete, lógico que se tiver dinheiro pra isso, né? Mas se eu quiser trocar o tapete e trocar a cortina pra combinar com o tapete, é meu reino. É aqui que eu vou fazer as coisas. Lógico, tudo com parcimônia e com temperança, mas eu vou fazer dentro das possibilidades para que seja o melhor reino possível. Para que ali meu rei possa reinar com dignidade, entendeu? E que as crianças possam crescer como princesas e príncipes virtuosos. Não com essa ideia que a Netflix passa na nossa cabeça, que era todo mundo promíscuo, né? Mas pegar a parte moral e a parte boa, né? De um rei, de uma rainha aqui, nada mais é que uma prefiguração do que é o céu, com as hierarquias e tudo mais. Mas para que se cresçam virtuosos, um lar que se cresça com um homem, aliás, através das virtudes dos pais, os filhos cresçam virtuosos também. E é interessante toda essa analogia do castelo, do reino da mulher ali, ela condiz bem também com a realidade que seria da parte que o homem adentra isso. Porque qual a função do rei? Servir. O rei serve. O rei não é o homem que governa, ele serve. Ele serve o povo, ele serve a rainha, ele é o primeiro ali. Então a gente vê as grandes batalhas, né? Os reis antigos, você sempre vê que dá errado quando o rei fica no castelo. Quando o rei vai pra linha de frente, ele tá lá puxando a galera. E isso... Só que nem um rei idiota de ir na linha de frente. Eu sei, mas pelo menos pra ir lá... Linha de frente é espião. Theoden, veja, eu tô loucubrando só, eu vou chegar. Não é que ele vai ficar e vai lutar ali, mas ele vai na linha de frente, ele motiva e a galera vai e ele fica. Entendeu? Sim. Estratégias de batalha. Mas daí porque se o rei morre, acaba. Exato, exatamente. Claro. Mas ele vai, faz o discurso. Dicas práticas, senhoras. Vai, você tem experiência de calça. Dicas práticas, tipo, relacionadas ao amadurecimento do homem, seja mulher. Porque quando você for mulher, foque na sua feminidade. Quando você for mulher, o homem vai ser homem. E se ele não virar homem, troca de homem. Que daí... Obrigatoriamente. Isso, a gente conhece a Dominus, né? Que, acho que as irmãs já contaram pra vocês, né? Que que eles perceberam que tinha muita coisa do feminismo ali e tal, e aí eles falam, nossa, a gente precisa se livrar disso. Então onde que a gente vai? A gente vai fazer formação para os homens ou para as mulheres. E aí, ambos os caminhos dariam resultados. Então, formando os homens e eles agindo como homens, as mulheres uma hora começariam a agir como mulheres. Eles fizeram a via inversa. Vamos formar as mulheres, que obrigatoriamente isso fará com que os homens sejam homens. E funcionou. E funcionou muito bem ali. Então, os dois caminhos dão resultados. Varia muito mesmo caso a caso, né? O que a melhor forma. Normalmente o caso mais crítico é que precisa de mais investimento ali. E também o caso mais crítico é o caso que a mulher foi mais ferida. Exato. Sempre, assim, talvez tenha uma exceção ou outra, mas uma criada aí leite com pera, sei lá, formada pela PUC, talvez tenha. Mas, assim, sempre vai ser aquela que talvez tenha sofrido uma violência sexual. Ou então é aquela que foi muito anulada como pessoa. Então, não tipo assim, o problema não vai ser a feminilidade, vai ser uma cura antes disso, sabe? É como se fosse um sintoma. A perda da feminilidade da mulher é como se fosse assim, um sintoma de algo muito mais profundo. Então, nada mais do que uma cura, sabe? É um médico. Então, aí que entra Cristo, aí que entra o diretor espiritual. Porque você curando isso, a feminilidade vem. Por isso que eu acho extremamente errado as mulheres, esses apostolados que tem aí
graças a Deus não tem mais tanto, mas antigamente tinha muito apostolado da modéstia, que falava assim, você não pode usar batom vermelho. Mas tá Você não pode saia. usar o quê? Ah, meu Deus, as Maria cruzadinha. Tiraram a burca e Pode colocaram parecer. saia. Nossa, gente, pelo amor de Deus. E aí falando que elas tinham que fazer isso, fazendo aquilo. Se você quer ser católica, você tem que ser assim. Gente, a gente não é protestante, pelo amor de Deus. A gente não tem regra sem fundamento, sabe? Então, tem a caridade, porque a história de uma mulher é muito mais aquilo que ela conta. Porque tem todos os sentimentos que ela não consegue pôr em palavras, sabe? Então, tem tudo isso. Então, assim, voltando, né? Se você tá num relacionamento e de repente você percebe que falta maturidade no seu homem, seja mais feminina, seja mais mulher. Leia o documento que tem de graça no site do Vaticano, o Mulieris Dignitatem. Dignitatem. Meu latim não tem. A dignidade da mulher. A dignidade da mulher. Que tem em português. É verdade. Naquele livro latim mais chique. Naquele documento, o Papa João Paulo II, ele vai falar a beleza toda que é ser mulher. Desde a construção do corpo, da maternidade física e espiritual, desde todo o relacionamento dela com a igreja doméstica e a igreja mesmo, militante. Então, assim, é lindo. Se você tiver dúvida de como ser mulher, né? Vai procurar, vai ler. Porque não adianta você ficar se espelhando em perfis de Instagram, porque é tudo raso. É tudo raso. Até porque Conhecimento de story, né? É raso. é raso. É um conhecimento de 15 segundos. Mas, nossa, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Vai roubar um papel? Mansplaining? Mansplaining? Um homem falando da dignidade da mulher? Que absurdo! Ai, meu pai eterno. Não vontade de me mandar cortar um canavial? Mas isso aí. O que a gente fala? Olha, eu ia falar uma coisa Não. bem menos educada, mas em respeito às senhoras. Então eu penso no seguinte, né? Porque é tão... Quem ousa pensar algo assim e fala, nossa, um homem falando da dignidade da mulher, é que não conhece a forma com que São João Paulo II trabalhou justamente do corpo e da pessoa. Da pessoa humana também. Não só da dignidade em si, mas da pessoa, do ser, ali, da carne. Toda a teologia do corpo, ele trabalha justamente isso. E a forma com que ele aborda tudo isso, tanto da parte antropológica, quanto da parte espiritual, da parte da dignidade. Então tudo isso ele junta e compila tudo, mostrando realmente a beleza dos corpos, da dignidade. Eu também, falando desse ser mulher, eu ouço falarem muito também de Santa Teresa Benedita da Cruz, de Stein, né? Que toda a obra dela é um resgate para essa feminilidade, para esse ser mulher. Época, né? E a época que ela escreveu. Se as pessoas se incomodam de ver a obra Teologia do Corpo de São João Paulo II, ou Dignidade da Mulher do Papa Epío, como que é? O Papa que escreveu a Dignidade da Mulher? É João Paulo Foi II. São João Paulo II. E é você, né, que tem um pouco de preconceito de ver um homem falando, né, sobre a mulher, se ler as obras de São João Paulo II, nós temos como opção a vida das santas. Como a Santa Edith Stein tem várias obras sobre a mulher. A Alice von Hildebrand, que ela escreveu O Privilégio de Ser Mulher, é um livro, inclusive, que está bem ripado por aí, porque ele tem um conteúdo muito incrível. Então, acho que um bom começo de resgate da feminilidade é o imaginário. Então, começar a ler bons livros, né, boas obras, né, não sair um pouco desse espectro, dessa bolha que a gente está hoje em dia, falando para a mulher que ela pode ser o que ela quiser, que ela é independente, que ela não precisa de nenhum homem para valer alguma coisa, qualquer coisa assim, né? São tudo meias verdades, né? São meias verdades. E esse é o problema, né? Uma meia-verdade. É uma mentira. Como a gente falou no podcast inteiro, né? A mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Os dois se complementam. Se não fosse assim, Exatamente. Deus não tinha feito os dois, então. Sim. E Tanto é que os dois, essa imagem e semelhança dos dois, é quando os dois se unem. Por quê? Porque os dois juntos geram vida. Ou seja, fazem algo que
é um ato divino. E São copartícipes da criação de Deus. Sabe o que me ocorreu? Aí essa parte, não sei se vai pisar muito fora da faixa da heresia, né? Deus tanto quis usar do homem e da mulher em toda a criação, inclusive na salvação, que ele primeiro encarnou-se na mulher para depois ser homem, para depois se tornar o verbo de Deus. Não sei se está muito errado teologicamente. Sabe aquela história que ele falou, que você tem que ouvir a palavra e colocar em prática? Confuso com isso. Ninguém mais fez isso melhor do que Nossa Senhora. Porque Ela ela não só ouviu, ela como deu a concebeu. luz ao verbo. Uhum, Sim. exatamente. Então, se você já ouviu falar, ou se Eu não você já conheço. viu alguma feminista que ouviu falar a respeito, sei lá, que fala mal da Igreja Católica e tudo mais, é porque ela não conhece a Igreja, porque a Igreja Católica é quem eleva a mulher. Então a gente, a Igreja, nossa... A igreja é mãe, né? Tanto até que tem, eu A vi figura da igreja é a figura de uma mulher. Justamente. É o símbolo. Exatamente. E tanto até que tem um documentário do Brasil Paralelo, e também eu acho que você já me falou outras vezes, que Você os quem? muçulmanos... Você, meu amor. Que os muçulmanos, quando o cristianismo começou a entrar lá nas terras, as mulheres queriam muito que seus maridos se convertessem. Porque eles viam a forma que os cristãos, os homens cristãos, tratavam as suas esposas. Então, elas queriam que os maridos delas, dos muçulmanos, se convertessem. Os francos. Os francos? francos. Isso. Os romanos nem tanto. Os francos. Eu aprendi Paulo Ricardo com os romanos também. Eu aprendi também. isso com o Padre Paulo, que ele fala dos francos. Então, sei lá. Então, Na não sou dinastia eu. carolíngia. Então, esse povo aí, justamente porque a igreja ensina a tratar a mulher com a dignidade que ela tem. Então, assim, o homem não é homem sem uma mulher e a mulher não é uma mulher sem um homem. Exatamente. E aí a gente tem ouvintes das mais diversas situações, castas e... E Enfim. planetas. Planetas não, porque só tem a Terra, que eu ouvi lá Por enquanto. eu vi nas nossas estatísticas. 100%. De outros planetas, pela Terra, 100%. É. E aí o que acontece? Aí, quer dizer, que aquele garotinho juvenil criado desde Cooper... Aquele garoto que queria mudar o mundo, que agora frequenta as festas do Gramonde. Nossa. Então para eu mudar eu preciso de uma namoradinha. Talvez. Vira homem que se arruma uma. Depende. Sim. Quantos anos você tem? Talvez. Quantos anos você tem? Porque assim, no nosso podcast sobre relacionamentos, do dia 12 agora, a gente explica isso. Se você não tem idade, não vai arrumar namorado. Então eu queria chegar nesse ponto também, porque às vezes o cara vai falar, não, tem que ser codependente totalmente de uma mulher pra ser um homem, né? Que pode acabar pegando esse raciocínio mais ou menos e fazendo isso. E aí, o que Virar o acontece? Zé. Porque eu interpretar errado, sempre vai ter. O que a gente tá querendo dizer... Nunca subestima a estupidez humana. Exato, Rodrigo. Essa é a melhor... Se eu fosse aqueles caras tatuados, eu teria isso tatuado. Tão bonito que é. Mas assim... Conclui que quer fazer uma piada. Meu Deus! Conclui, eu quero saber! Não para! Tá, o seguinte, ele vai achar que ele sempre tem que estar vinculado a uma mulher, de alguma maneira. Seja com a mãe, ou com uma namorada, ou com alguém, e vai acabar se sujeitando a coisas também que às vezes vão ser absurdas. Então, por exemplo... Pau mandado? Pode Pau ser, mandado. principalmente quando a relação ela é hierárquica, de grau superior e inferior. Então, uma mãe, por exemplo. Conheço várias mães que tentam dominar os filhos e manipular. Fala, olha, você vai fazer isso, aquela história de você vai fazer RH e tal, não sei o quê. Justamente, mas pega um moleque e faz isso desde pequeno. Aí o moleque cresce em tamanho e estatura, mas não cresce em maturidade. Por quê? Tá fazendo exatamente aquilo que a mãe mandou. Depois casa e fica... Eu troco Se a minha casar. esposa pela minha mãe. Porque a minha mãe é mais importante que a minha esposa. Exato. Tem até uma foto, assim, tipo, do século 40, assim, século 20. Século 40? Década Nossa. 20, década 40. Que é o, tipo assim, os noivos casados já, você viu? Eu vi essa Aí a menina. mãe aqui da noiva, tranquila, e a mãe do noivo agarrada na mão dele, assim. Eu falei, meu Deus. Sabe aquela relação que a gente falou de sogra e nora? Pois é milenar. E aí que tá, às vezes ele vai procurando numa namorada o quê? Uma mãe.
E aí ele quer o quê? Que essa mãe que essa namorada seja aquela que vai prover carinho, proteção, não sei o quê. E vai Dinheiro. buscar esse ideal, exato. Vai buscar esse ideal porque ele tá no conforto ali daquele lar e não sai daquele comodismo e tal. E aí na hora de lutar por aquela mulher, né? Porque ela precisa ser conquistada, né? Então aquela figura, ele vai achar que ele vai conquistar ela como? Sendo um moleque manhoso. Que ele vai pegar pelo... Se você terminar comigo, eu me mato. Mas... Exato. Aqui, E nossa, eu queria puxar uma coisa com isso, que a gente fala, né, sobre a masculinidade, a feminilidade, mas antes disso tudo é ser gente, né? Ser gente, maturidade, né? Porque, assim, a mulher não vai necessariamente precisar de um homem para se tornar mulher e vice-versa. A gente tem que se tornar gente. E como que eu me torno gente? Aquela coisa... aquela deixando de ser um máxima- cachorrinho. Assim é o nosso feed. Aquela máxima, né, que a gente vê, inclusive pelo Marcelo fala, que é Trabalho. trabalhe, seja forte, sirva e não enche o saco. Né? É basicamente isso, trabalhe, paga as contas e sirva as pessoas que te amam e que você ama. Né? E sem reclamar, não vai encher o saco, cumpra os seus deveres. Ninguém te deve nada. Ninguém te Exato. deve nada, né? E aí você se torna gente. A partir do momento que você cumpre todas as suas obrigações, você não é um cãozinho chorão, chatinho, você é gente, né? Aí você começa a trabalhar, deixa eu trabalhar minha masculinidade. Né? E é pra isso que serve o namoro, né? E pra você também aprender a ser homem, desculpa só concluir o pensamento aqui da Verônica pegar um gancho, arruma amigos homens. Cara, não Modelos. tenha amiguinhas mulheres. Entenda, a amiga de um homem é aquela que ou vai ser a namorada, ou a amiga da namorada e só, né? Não queira ficar no meio das mulheradinhas, não. Eu vou ficar no meio das mulheres para entender as mulheres. Não faça isso. Tampouco a amiga desse rapaz vai ser a esposa de um amigo, ou a namorada de um amigo. Que Sabe pelo- aquela história? A mulher de amigo meu pra mim é homem? Exato. Pois é. Não, mas aí que tá. Aí o cara faz a volta, né? Mulher de amigo meu é homem, então eu vou ter amizade com ele. Entende? Não rola, tio, não rola. Não é. É desrespeitoso isso, gente. Pelo amor de Deus. Tipo, ficar trocando mensagenzinha no WhatsApp. Detalhe, o problema não é trocar mensagenzinhas no WhatsApp, é você trocar as mensagenzinhas do WhatsApp falando coisas que você não fala nem para o seu namorado / amigo, O seu amigo, marido, o marido, né? né? Isso Namorado, marido. é horrível. Isso é flertar com adultério. é brincar, isso é jogar com o demônio. E é aquele tal negócio, porque uma hora o marido ali vai descobrir, vai ver isso aí e vai te cobrar, e vai perder os dentes. Pra você que está no relacionamento, seu melhor amigo é o seu parceiro aí que tá com você. Exato. Namorado, noivo, marido, sei lá que seja. Mas é quem tá com você. É que nem eu tenho o meu melhor amigo de todas as horas é meu marido. Inclusive meu melhor amigo gay também. É isso aí, gente. Meu Deus. Ai, que tudo! Meu Deus. Eu falo que eu tenho desprendimento Eu não social. vou cortar essa parte. Mano, eu não devo nada a ninguém também. Tipo, pô. E ninguém me deve nada. Agora Bom, eu acho que a já gente deu, tá né? se despedindo. Tá, A gente precisa terminar. Falar 18 vezes, faltam 15. diante de tudo que foi exposto, cabe a gente concluir o quê? Que homens e mulheres se complementam e ambos têm a ensinar uns aos outros. Então, o homem sendo homem, ele ajuda a mulher a ser plenamente mulher. E a mulher, sendo mulher, ajuda o homem a ser homem. Sim, e eu queria acrescentar uma coisa que para as meninas agora. Meninas, não tenham medo da violência do homem. Muitas vezes essa violência ela é necessária. Não, ela é necessária. Especifica, senão as É. menininhas já... Não, é violência. Violência. O que é violência? Exato. Quando algo está em repouso, ela precisa ser movida. Qualquer movimento é violência. Não, Né? Mas a questão, a violência que eu falo do homem é justamente essa rudeza, um pouco dessa agressividade. Se o homem não tem competição com ninguém, não tem essa rudeza, ele também vira um repolho e continua garotinho. Não é mesmo? Então, o homem ele tem que se permitir ser perigoso. Como assim se permitir ser perigoso? Mano, faz academia, levanta peso, não fica preparando para andar aí com sunguinha no rego, Credo. Os fisiculturistas. Não, esses caras... Fica forte.
Tem cara desses que né, usa umas regatas que os mamilinhos ficam tudo aparecendo. Gente, Ai, que coisa não. horrorosa. Por exemplo, Thor Bjornsson lá. Thorn Bjornsson, ele é grande e forte. Exato. O Eddie Hall também, Eddie Hall. o Brian Shaw, eles são gigantes. Mas enfim, o homem Mas não tem um ficam aquelas dever. regatinhas todas. Luferino. O Luferrino é demais, ele tem uns mamilinhos estourando assim, não é legal. Mas ó, por que eu falo isso? Porque o homem ele tem o dever de conseguir salvar a própria vida e daqueles que estão sob seus cuidados. Exato. No capítulo 2 da regra de São Bem. O que ele não fizer, ele vai ser julgado. Que é com aqueles que estão sob seus cuidados. Sim, e outra coisa, eu tive um negócio como regra. O homem ele tem que ser capaz de pelo menos pular um muro do tamanho dele. Sim. Mas ó, Então tem a habilidade física de fazer isso. Então, alguns homens, eles optam pra o quê? Treinar, pular, tal, não sei o quê. Outros por derrubar o muro na porrada. no meu caso. Eu também tô nesse caminho. Só que com a cabeça, assim, pá. Saitama. Saitama. Eu faço aquela cara de paisagem de bosta dele de vez em quando. Faz. Aquele quadrinho assim, é diferente, né? É. Sensacional. Próximo aniversário seu, eu vou te dar uma capa e luvas de boxe. A luva de boxe pode. Você Não, pode me dá trocar uma a luva capa vermelha. Aquela de borracha mesmo. Já que eu não posso ter um macacãozinho amarelo? Nossa. Nossa, amor. Vamos encerrar esse podcast? É, Primeiro porque já tá na hora de dormir. Eu Tá. tô com sono. Essa história de 5 AM Club. acordar às 5 horas da Beleza. manhã. É, tem Então, que dormir agora. sem mais delongas, meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa alguma coisa. Desculpa qualquer Desculpados, coisa. Que, desculpados. tá? A gente tenta mais o ambiente aqui. É uma Ford, então. E obrigado pelo perfume, porque fica... Você sabe como é, né? E mais uma vez, deixem o contato de vocês aí, façam propaganda, deixem o merchan. Vocês fizeram um pouco isso durante o episódio, então pode... Vocês falaram faz de pouco, novo. né? Ah, Bom. Você quase não falou? É verdade. Quase falei. Falei muito pouco hoje. Então, gente, vai lá. Vai lá no nosso perfil, tpm.tudopormaria. Vai lá ouvir nosso podcast. A gente trabalha sobre o desenvolvimento e amadurecimento da feminilidade, né? De uma perspectiva cristã. Aí vai lá conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho meu, da Bruna, né? é isso. E é isso. A gente também tá nas mesmas plataformas que os meninos estão, então provavelmente você vai estar no mesmo. A gente vai se encontrar na mesma plataforma aí, tá? É isso. Então, Rodrigo, mais alguma coisa aí pra finalizar? Não, acho que é só isso. Então, é isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Parou, valeu.